O Egito suspendeu indefinidamente todos os jogos de futebol no país. A medida foi tomada depois que 22 pessoas morreram ontem em um tumulto momentos antes de uma partida no Cairo. Um grupo de torcedores tentou invadir o estádio e foi reprimido por policiais que faziam a segurança da partida entre o Zamalek e o EMP, times rivais da capital egípcia. Testemunhas disseram que apenas uma entrada estava aberta para os torcedores e que o local era cercado por arame farpado. Os policiais usaram gás lacrimogênio para conter a multidão. A maior parte das vítimas morreu sufocada ou pisoteada. A tragédia lembrou outro episódio da violência no futebol egípcio. Em 2012, 74 pessoas morreram durante uma briga de torcidas depois de uma partida entre o Al Ahly e o Al Masry na cidade de Port Said. A justiça egípcia condenou 21 pessoas à morte. Desde então, os jogos passaram a ter um limite reduzido de torcedores. Segundo o governo egípcio, apenas 10 mil ingressos foram postos à venda para o jogo de ontem. Torcedores sem ingressos do Zamalek, um dos clubes mais populares do Egito, teriam forçado a entrada no estádio, dando início à confusão. Márcio Guedes, boa tarde. Boa tarde, senhora. Márcio, antes de falar dos gols, vamos falar desse problema da violência, que eu queria saber de você o seguinte: essa questão que acontece no mundo e aconteceu também aqui no Brasil, mais uma vez no fim de semana, ela existe, as causas são as mesmas? Muito semelhantes, muito semelhantes. Já houve problemas muito mais sérios na Inglaterra, que foram controlados com a inteligência da polícia, com um esquema bem feito, mas eu acho que o futebol envolve multidão, envolve muita rivalidade, paixão. Há uma infiltração de pessoas que vão lá para tumultuar, para usar exatamente essa aglomeração de torcedores para fazer atos criminosos, eu diria até, e tumultuar. E isso aconteceu agora na Grécia, né? E ainda bem que poderia ser pior, pelo que tudo que se sabe, a coisa foi até menor do que se imaginava, porque não houve previsão do que poderia acontecer com dificuldade de acesso, ingressos limitados e tal. E infelizmente em São Paulo o tumulto foi previsível, porque o primeiro jogo seria só com a torcida do Palmeiras, depois o Corinthians pressionou, houve uma permissão para que comparecessem pouco mais de 1.000 pessoas, 1.000 torcedores corintianos, mas já tinha se criado, além do ambiente normal de rivalidade, essa coisa, né, esse confronto meio violento e ameaças pela internet. Resultado, antes do jogo, nas cercanias do estádio e nos acessos também à arena do Palmeiras, houve muito tumulto, houve confronto com polícia, bomba de gás lacrimogêneo, foi uma coisa de louco, uma coisa que é recorrente, né? Quantas vezes nós já falamos aqui? Exatamente, ia falar isso agora. Nós já falamos aqui algumas vezes e também já falamos o que é preciso, mas eu queria que você repetisse para a gente, Márcio Guedes. A gente lamenta, é importante falar sempre disso. E eu acho que é um absurdo você, de repente, fechar estádio, deixar uma só torcida. Isso é contra o princípio do futebol, a alegria do futebol, a tradição histórica do futebol. Tem que haver mais inteligência policial para impedir que aconteçam esses confrontos. Por exemplo, para falar uma coisa boa, o Maracanã, há muito tempo não tem nada. Dentro do estádio há um esquema perfeito de policiamento. E outra coisa, para a Copa, o Maracanã sofreu uma reforma. Colocou as cadeiras pertíssimo do gramado. Todo mundo disse, olha, agora não vai ser tumulto, vai ter invasão de campo. Nada disso. A torcida tem se comportado bem numa cidade que tem problema de segurança, que é o Rio de Janeiro. Mas o Maracanã, dentro do estádio, hoje é um exemplo para o país inteiro. E aqui, dos grandes centros, é o único que as duas torcidas comparecem sem maiores problemas. Agora, fora do Maracanã, nos caminhos para o estádio, continuam acontecendo problemas.